Bom, salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Nicolas. Vamos lá? Vamos então gravar Hoje o objetivo é gravar uma resolução de exercícios envolvendo questões de dinâmica do movimento circular. Dinâmica do movimento circular, ele, vamos dizer assim, é basicamente o clímax de toda a dinâmica, né? Porque assim, mistura tudo. Movimento circular mistura cinemática, mistura forças e leis de Newton. Então ali vamos dizer assim, um clímax realmente onde tudo se converge. É um conteúdo devido a isso um pouco complicado. Beleza? Pessoal, vamos lá então, vamos tentar resolver esse exercício aí com uma certa velocidade. E vamos lá. Deixa eu só me preparar aqui. Então vamos lá. Só acompanhar aqui com um negocinho. Vamos. Então, ó, o que que a gente tem, pessoal? Temos algumas questões, desde questões mais tranquilas a questões mais fáceis de variados vestibulares. Então, vamos lá. Questão 1, Universidade Federal de Santa Maria, 2026. Um dos atrativos turísticos do Geoparque, Quarta Colônia, no Rio Grande do Sul, é o cicloturismo, que oferece o circuito cicloturístico Coração do Rio Grande. Suponha que durante o percurso desse circuito, um ciclista realiza uma curva horizontal e plana que descreve um arco de circunferência de diâmetro, cuidado, diâmetro 20. Se o diâmetro é 20, né, lembra, a circunferência tem um diâmetro e esse diâmetro, deixa eu só tentar tirar essa luz daqui, né, de mim aqui, vamos ver, aí melhorou. Então, se eu tenho a circunferência que tem 2 de diâmetro, certo? 20 de diâmetro, o raio dela é 10. Então, eu já vou anotar esse valorzinho aqui, ó. O raio, deixa eu só aumentar um pouquinho isso aqui. Isso. Então, o raio, ele é 10 metros, ok? Esse é o raio. Beleza, agora sim. Vamos lá. Considerando que o conjunto formado pelo ciclista e a bicicleta é uma partícula, qual é o modo da velocidade máxima para o qual o ciclista é capaz de realizar essa curva, sem derrapar? Assuma os coeficientes de atrito estático e cinético como 0,25 e 0,16 e a gravidade como 10. Pessoal, aqui é uma questão clássica, ok? Clássica sentido, o que significa uma clássica? É porque assim, vários vestibulares, o mesmo estilo de questão, só muda o enunciado e o contexto, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho que, para o carro fazer a curva, o que faz ele fazer a curva é a força de atrito. Então, a força de atrito, né, ela é a força resultante, né? Vou escrever assim, ó. A força de atrito, ela é a força resultante centrípeta, perdão. Ela é a força, opa, ela é a força resultante centrípeta, ok? Por quê? Quando você tem um carro fazendo uma curva, ó, vamos desenhar uma curva que ele está fazendo essa curva. O que faz ele fazer a curva é justamente o atrito. A tendência desse cara a fazer a curva é fugir da curva, né? Uma pessoa que está dentro, ela tende a ir para o lado contrário da curva. Então, o atrito, ele contraria essa tendência, né? Ele quer ir para fora, então ele entra para dentro. A força de atrito aponta justamente para o centro. A tendência de movimento desse cara, por inércia, é seguir na tangente, claro, mas também o cara que está ali dentro, ele sente uma força contrária. Mas enfim, a força de atrito, ela tem esse papel de ser força centrípeta, tá? Com isso aqui, você resolve todos os exercícios relacionados a isso. Um carro fazendo uma curva, uma bicicleta, uma moto, enfim. Então lá, força de atrito é μ vezes normal. Tudo isso igual a força resultante centrípeta, que se calcula como mv² sobre r. Pessoal, como o cara está na horizontal, uma curva na horizontal, ó, se eu desenhar o corpinho aqui, eu tenho que força-peso para baixo e eu tenho normal para cima. Deixa eu só colocar os vetores aqui e tenho normal para cima. Ok? Normal é igual ao peso. Então, aqui vai aparecer, ó, o peso se calcula como massa vezes gravidade, então vai ficar mg. Ok? Isso aqui é igual a m v² sobre r. Olha, eu tenho os dois lados massa, então eu posso cortar massa com massa. Qual atrito faz essa curva, pessoal? Vamos só melhorar isso aqui, a força de atrito estático. Então eu tenho que olhar o mi estático, esse corpo não derrapa. Se ele derrapar, ele perde o controle, né? Então eu estou com um mi estático. Então é a força de atrito estático que é responsável por ele fazer a curva. Então vamos lá, o mi estático eu tenho 0,25. A gravidade eu tenho 10. Tudo isso igual a velocidade, que eu quero saber ao quadrado, dividido pelo raio, que é 10. Pessoal, quando ó, vai passar para o outro lado, então esse 10 aqui vai passar para lá multiplicando, vai ficar 10 vezes 10, 100. 100 vezes 0,25, você vai andar duas casas, 25. Então, o v vai ser a raiz disso. Então, portanto, a velocidade vai ser
Raiz de 25, 5 metros por segundo. E a gente tem nossa resposta, que é a letra B. Ok, pessoal? A ideia gira em torno do quê? Deixa eu só sair da frente. Cara, a ideia é isso aqui. Tá? Se você souber essa ideia, você monta a questão sem precisar saber nenhuma, né? Claro, só as equações que teoricamente a gente deveria saber, que é as equações do atrito, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a primeira. Vamos lá. Segunda vai envolver curva também. Vamos lá. Após se formar em engenharia, uma jovem apaixonada por automobilismo iniciou sua carreira no automobilismo profissional numa modalidade que os carros são todos idênticos. Ao planejar a estratégia de determinado circuito, ela encontra um trecho de uma curva entre duas retas perpendiculares. Fazendo o trecho descrito como plano e horizontal e o coeficiente de atrito entre os pneus igual em todos os pontos, ela destaca duas trajetórias, A e B. Então, ó, eu tenho uma curva que é mais fechada, certo? Eu tenho uma curva que é mais aberta. A curva A, por ser mais fechada, permite o carro ter maior velocidade. Pessoal, pela própria, vamos dizer assim, noção de vida, né, vamos dizer assim, conhecimentos gerais, porra, a curva mais fechada, ela é mais difícil de fazer. Você precisa de uma velocidade menor, enquanto a curva mais aberta, ela consegue sempre imprimir uma velocidade maior, tá? Então, estaria errado pelo que a gente espera, né? A velocidade seria, na verdade, a velocidade tem que ser a menor, né? A máxima velocidade é na curva mais aberta. Mas pensando do ponto de vista da física, de novo, eu tenho que a força resultante centrípeta, ela é igual à força de atrito, ok? Igual à força de atrito. Vamos lá, a força resultante centrípeta é mv² sobre r. Aqui eu já vou um pouco direto. O atrito é mi vezes normal. Então é mi vezes a normal. Só que a normal é o peso, então massa vezes gravidade. Igual ali em cima a gente fez, igual na questão anterior. Então aqui, isso aqui tudo é a normal, ok? Então, ó, isso aqui é a normal. Beleza? Posso cortar massa com massa e aqui eu percebo. Jogo o r para lá. A velocidade ao quadrado, ela depende do raio, do coeficiente de atrito e da gravidade. Então, olha que interessante. Quanto maior o raio, maior a velocidade. Então, eu tenho que ter uma curva mais aberta para ter velocidades maiores. Ok? Então, essa é a nossa primeira análise. Então, está errado essa aqui. 2. As velocidades máximas que o carro pode escrever nas curvas são iguais? Não, pessoal, também não. Então, vai depender do raio. Os raios não são iguais, então as velocidades são iguais. Ao prever o trajeto do trecho da curva, o carro fica sujeito a forças-peso normal entre o carro e a pista e a força de atrito. Verdade, pessoal. Se a gente for voltar nesse desenho que a gente fez, normal e peso na vertical e o atrito que aponta para o centro da trajetória. Exatamente são essas forças, enquanto é verdadeiro. Ao realizar a curva em movimento uniforme com velocidade máxima, sem que o carro derrape, a força resultante depende do raio da curva e do coeficiente de atrito entre os pneus. Ó, velocidade da curva depende do raio, depende do raio, depende do atrito e depende da gravidade. Tá certo, é exatamente isso. Então, essa aqui também tá certa. Então, as verdadeiras vai ficar, tem resposta aí, né? 3 e 4. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, mais uma questão que envolve essa relação aí do atrito. Beleza. E fazer curva. Vamos para a próxima. Essa aqui é importante. É movimento curvilíneo em plano vertical. Um bloco de dimensões desprezíveis e de massa 4 kg é abandonado do ponto A, representado na figura. Ao passar pelo ponto B, localizado na parte mais baixa de um trecho circular de raio 1,6 metros, esse bloco recebe da pista, deixa eu só aumentar esse brilho aqui, esse bloco recebe da pista uma força M, né, faltou o vetorzinho ali, né, uma força normal de intensidade de 240, como mostra a figura. Adotando G igual a 10 e desprezando todos os atritos, a velocidade desse bloco, quando ele passa pelo ponto B, é. Pessoal, então o que eu tenho? Primeiro, eu tenho forças aqui. Eu tenho a força normal, que já está desenhada, bonitinha, e eu tenho para baixo a força peso. Ok? O que a gente tem que pensar? Bom, primeiro, é uma curva que ela é centrípeta, é uma curva que ele está fazendo. Você tem que identificar onde está o centro. Onde está o centro? Aqui. Ok? Vamos lá, o centro está acima do objeto. Tem duas forças atuando nele. Tem normal e peso, ok? Essa é a ideia. Eu sei que a força resultante é centrípeta, então a força resultante ela tem que apontar para o centro. Então, ou seja, o que é uma força? Vamos lá, o que é a resultante? A resultante, a gente trabalhou isso, né, em outras aulas. A força resultante ela é a soma vetorial, nesse caso, porque é força. Então, é soma vetorial. Ou seja, soma de vetores. Só que esses vetores estão em sentidos contrários. Se eles estão em sentidos contrários, a gente subtrai os módulos. Subtrai quem de quem? Normal menos peso ou peso menos normal? Você tem que olhar para onde está o centro.
Onde está o centro? Imagina que eu tenho duas forças, uma de 10 newtons e uma de 4. Quem está ganhando essa jogada? A de 10. Então, a força resultante está para cima. Então, neste caso, a força resultante tem que estar para cima porque o centro está para cima. A força resultante é centrípeta, então ela aponta para o centro obrigatoriamente. Então, o que eu preciso? Eu preciso perceber onde está o centro. Das duas forças, a força maior é a que aponta para o centro. Então, quando eu fizer a minha força resultante, eu tenho que fazer normal, que ele colocou aqui, menos o peso, tudo isso igual a m, a força resultante centrípeta. E a força resultante centrípeta é o mv² sobre 2. Normal, ele me deu 240. Peso, ele me deu, o peso é massa 4 quilos, 4 vezes 10, 40. Menos 40. Tudo isso é igual a m, vou colocar aqui, a força centrípeta, ela é mv² sobre r, ok? Então, no lugar da massa, eu vou colocar 4. O v ao quadrado é justamente o que eu quero, sobre o raio que ele me deu, que é 1,6. Ok? Beleza, 240 menos 40 dá 200. Aqui é igual a 4v² sobre 1,6. Vamos lá. O 4 com 200 eu consigo simplificar, dá 50. 50, eu vou passar esse 1,6 multiplicando. Então, vai ficar 5 vezes 16. Isso aqui, pessoal, vai dar 80. Se você tirar a raiz, vai ficar raiz quadrada de 80. Só que assim, 80 é a mesma coisa que você pode pensar que 16 vezes 5. Ou você fatora esse cara, né? Que foi o que eu falei antes. Só que raiz de 16 eu tenho. Raiz de 16 é 4. Raiz de 5 não tem o que fazer. Então, essa resposta é o quê? 4 raiz de 5 metros por segundo. Essa seria a resposta, isso aí da letra A. Então, pessoal, esses casos de movimento curvilíneo em plano vertical, eles são justamente isso. Eu tenho que ver se eu... por exemplo, aqui é uma depressão que a gente chama. Então, você está entrando num vale. Então, a força centrípeta está para cima. Só que você pode ter uma lombada, por exemplo. Então, o carro, agora, a força centrípeta tem que apontar para baixo. Então, o peso tem que vencer da normal nesse caso. Então, a gente tem que ficar esperto aí com isso aí. Tá? Então, são modalidades de exercício. Vamos lá, 4. Essa questão é meio chatinha. Vamos lá. Uma plataforma circular plana está girando em um plano horizontal em torno de um eixo fixo que tem 30 rotações por minuto. Então, ele me deu a frequência. A frequência é 30 RPM. 30 RPM. Blá, 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 blá. Sobre a moeda, então, conforme apresentado. Sobre a plataforma giratória, encontra-se uma pequena moeda. Sabendo que o coeficiente de atrito máximo, estático máximo entre a moeda e a plataforma é 0,18. Então, ele deu o ME, que é 0,18. A máxima distância do centro da plataforma que a moeda poderá ficar sem deslizar ele falou, considere o P igual a 3, gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Ele quer a máxima distância, então essa é a pergunta, a máxima distância do centro da plataforma. Então ele quer essa distância aqui, da moeda, vamos colocar aqui, colocar essa distância da moeda até o centro, ou seja, ele quer o raio da curva do cara. Vamos lá, pessoal, de novo, essa moeda está girando junto com o negócio. A plataforma gira. Se não tivesse atrito, essa moeda ia ficar para trás e tchau. Só que ela fica presa e ela vai girando devido ao atrito. Então eu tenho, já que ele faz um movimento curvilíneo, eu tenho o seguinte, de novo, mesma ideia, que a força resultante centrípeta, ela é responsável, na verdade, quem é resultante centrípeta é a força de atrito. É a força de atrito que aponta para o centro, e não deixa a moeda ir embora, ok? Então vamos lá, vamos começar a escrever isso aqui. Força resultante centrípeta, m v² sobre r, certo? Força de atrito, μ, vezes normal. Só que, de novo, normal. Só que a normal é igual ao peso, tá? Então isso aqui vai ficar, vou escrever mais um, m v² sobre r, que é igual a μ vezes a normal, que é massa vezes gravidade, porque a normal é igual ao peso. Posso cortar massa com massa, ok? Massa com massa. Só que agora tem um problema. Eu quero raio. Coeficiente de atrito? Tem. Gravidade? Tem. Só que eu não tenho a velocidade. E aí tem um problema. Mas eu tenho a frequência. Existe uma forma que relaciona velocidade e frequência. Essa aqui, V igual a ômega R. V igual a velocidade angular vezes o raio. Velocidade angular, lá do movimento circular, é 2π vezes a frequência. E aí aparece esse raio aqui.
Tá, isso aqui, ó, é o ômega, ok, ó. Esse é o ômega. Beleza, esse é o ômega, vezes o raio. Então, o que que eu posso achar? A velocidade, que a velocidade é 2, o π é 3 e a frequência é 60. Só cuidado, não pode RPM, porque não é um sistema internacional, então eu tenho que dividir por 60, tá? Dividindo por 60, isso dá 0,5 Hz, tá? Essa é a ideia. Então, aqui no lugar da frequência vai ficar 0,5, aí sim, vezes o raio. Pessoal, se a gente fizer essa continha, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes meio dá 3. 3 raio. Então, vou colocar no lugar do V, 3 raio. Então, ó, 3 raio, só cuidado, o V está ao quadrado. Então, elevado ao quadrado sobre o raio. Tudo isso é igual a μ, eu tenho μ, ó. O μ, ele me deu 0,18, vezes a gravidade, que é 10. Olha que beleza. Aqui vai ficar, o quadrado vai para cada um, então vai ficar 9 r ao quadrado sobre r. Isso é igual a 1,8. Pessoal, posso cortar o r quadrado com r e passar o 9 dividindo. O r vai dar 1,8 dividido por 9. Então, o r vai dar exatamente 0,2. E isso aqui sai no sistema internacional, 0,2 metros. Letra. Essa é a distância que ele pediu, ok? Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Essa já foi o que? A questão 4. Perceba que as questões têm um certo grau de trabalho, né? Elas não são tão imediatas dependendo. Tem umas que são, tipo essa aqui, a PUC. Só que ela tem que interpretar. Então vamos lá. No modelo atômico de Bohr para o átomo de hidrogênio, o elétron tem uma órbita circular em torno do próton. Então quando você pega o modelo de Bohr para o hidrogênio, existe uma órbita circular e existe o próton aqui. Lembra, o próton é positivo e existe o elétron na eletrosfera negativo, tá? Qual a ordem de grandeza da velocidade orbital do elétron, sabendo que aproximadamente a força de atração elétrica é tanto, a massa do elétron é tanto e o raio é tanto? Pessoal, o que acontece? O próton ele é positivo e o elétron é negativo. Então, existe uma força elétrica que a gente chama de força de atração entre eles. Só que perceba o seguinte já nessa força elétrica. Essa força elétrica, ela é justamente uma resultante centrípeta, porque por onde está apontando essa força elétrica? Está apontando para o próton, só que o próton está no centro. Então, essa força elétrica é uma resultante centrípeta. Então, o que eu vou escrever? A força elétrica, ela é a força resultante centrípeta. Força elétrica ele me deu, ó, vale 10 a menos 7. É uma forcinha pequena, né? 10 a menos 7. A força resultante é o quê? Vamos lá. A gente já sabe, é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Ok? A massa, ele me deu, do elétron, 10 a menos 30. Eu quero saber a velocidade sobre o raio. O raio vale, ele deu a 0,5 vezes 10 a menos 1. Vou colocar assim, ó, 5 vezes 10 a menos 11, né? Só ajeitei a notação científica. O que eu posso fazer? Posso passar esse cara que está dividindo, multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 5. 10 a menos 7 com 10 a menos 11, 10 a menos 18. Então, 5 vezes 10 a menos 18, que é igual a 10 a menos 30, e aqui o v quadrado. Ok? Vamos lá, o 10 a menos 30 eu posso passar a dividir. Então, vai ficar 5 vezes 10 a menos 18, dividido por 10 a menos 30. Cara, o 10, e aqui tudo é igual a v quadrado. O 10 a menos 30 passa para cima 10 a mais 30, então vai ficar menos 18 mais 30. Menos 18 mais 30 dá mais 12, então isso aqui dá 5 vezes 10 a mais 12. Isso é o v quadrado. Tira a raiz, o v vai ficar a raiz de 5. E quando você tira a raiz de mais 12, raiz de expoente é só dividir por 2. Então vai ficar 10 a sexta. Só que ele te pede qual a ordem de grandeza, ou seja, qual expoente. Então a ordem de grandeza está dando o quê? 10 a sexta. Então, ó, a ordem de grandeza é 10 a sexta, letra D. Beleza? Fechou, pessoal? Então, essa seria aí mais uma questão. Beleza. Vamos lá. Vamos seguir. 6. Um cuidado ao colégio naval, essa aqui, que todo motorista deve ter é sempre respeitar o limite de velocidade da via. Recomendação que se intensifica ainda mais em dias chuvosos, nos quais o coeficiente de atrito diminui devido à água. Ao fazer uma curva, o veículo em alta velocidade pode perder a aderência com a pista e acabar saindo pela tangente. Infelizmente, ocorrem muitos acidentes dessa natureza nas estradas, muitos deles com vítimas fatais. Considere
um carro de massa 0,15 vezes 10 a quarta, que realiza uma curva circular de raio 125. A gravidade ele me deu que é 10, o coeficiente de atrito é 0,5. Determine a máxima velocidade. Pessoal, mesma questão que a gente já fez. Vamos lá. A força de atrito, tem que perceber no padrão. A força de atrito, ela é a força resultante centrípeta. O atrito, mi vezes normal. Só que é mi vezes normal é massa vezes gravidade, porque está na horizontal. Isso é igual a m v quadrado sobre r. Pessoal, corta as massas, passa o r multiplicando. Então, eu vou ter que v quadrado é igual a r vezes mi vezes a gravidade, tá? Usa os valores aqui, ó. Você vai tirar a raiz quadrada, né, disso aqui, e aí vamos substituir os valores. O raio, ele é 125. A massa, eu vou colocar em números aqui, será? Então, ó, 0,15 vezes 10 a quarta é 15 vezes 10 ao quadrado, ou 15 seguido de dois zeros, 1.500. E a gravidade é 10. Então, ó, vamos lá. Essa velocidade, vou usar auxílios da calculadora aqui. Vamos lá. Isso aqui vai dar, ó, 125 vezes 15, isso dá 1.875. Deixa eu só ver se eu não errei nada, aparentemente é isso, tá? Então, ó, 1.875, só que seguido de 3 zeros. Então, isso aqui dá 1.875.000. Se eu tirar a raiz, isso aqui, vamos ver quanto que vai dar. Deixa eu dar aproximado ou eu errei conta. Aqui. Não, eu errei conta. Ó, eu errei alguma continha aqui, deixa eu ver. O raio é 125, tá? Nossa, eu viajei aqui, hein, pessoal. Não tem massa aqui não, ó. Viajei, perdão, tá? Aqui não é o M, é o Mi. Perdão. O Mi é 0,5, tá? Tá, o Mi é 0,5. Então, ó, de novo, vamos lá. Vai ficar 125 vezes 0,5 vezes 10, ó. Olha que beleza, isso aqui dá raiz, agora sim, tá? Raiz de 625. As massas cortou lá no início, né? Não precisava. Raiz de 625. Ó, fiz besteira aqui, mas corrigi. Então, isso aqui dá 25 metros por segundo, né, que é o sistema internacional. Só que as alternativas estão em quilômetros por hora. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que multiplicar por 3,6. Então, multiplicando esse resultado por 3,6, eu vou chegar que a minha velocidade ela dá 90 quilômetros por hora, ok? Então, essa seria a resposta de gabarito, letra B. Agora sim, nossa, viajei ele colocando aquela massa. Ok, pessoal, beleza? Tranquilo? Então, tá aí a resolução, tá aí a resposta. Vamos lá, essa questão aqui teórica, ela é tranquila, tá? Vamos ler ela e tentar, é bem tranquila. Um episódio impressionante passou despercebido durante o treino oficial do GP da Austrália de Fórmula 1. Durante a volta rápida que lhe rendeu a pole position, Lewis Hamilton foi submetido a uma força G de surreais 6,5 G. Ou seja, ele recebeu uma aceleração, uma força, né, que é 6,5 vezes a da gravidade. Porra, uma baita de uma força. O gráfico comparativo de transmissão indicou um aumento de 1,2 gramas em relação ao pico registrado na mesma prova da temporada anterior. Considerando o trecho da pista plana e horizontal e um observador em repouso no solo e na lateral da pista, é correto afirmar que a força 6,5 G possui. Então, imagina que eu tenho aqui uma pessoa que está na arquibancada, ok? Ela está sentada e ela está assistindo lá o carro fazer uma curva, ok? Ele vê que o piloto Hamilton, ele sente uma força. Pessoal, essa força aponta para onde? Essa força é centrípeta, tá? Ela aponta porque ele está fazendo a curva. Então, essa força que ele está sentindo, ela aponta para o centro da trajetória. Então, essa pessoa vê uma força que aponta para o centro. Tá? Então, não tem sentido para cima, não tem sentido para o centro do planeta, nem para fora da curva. É para dentro da curva e resulta da ação de partes do carro sobre o piloto. Exato. É o piloto, quando ele vai fazer na curva, o próprio, vamos dizer assim, o próprio carro vai fazer uma força nele. É tipo quando ele vai e bate de porta. Então o carro empurra ele para o lado, fazendo essa força toda. Ok? Ele sente isso. Mas é uma força para dentro, é uma força centrípeta, letra D. Ok, nada demais nisso aqui. Vamos lá. Outra aqui teórica tranquila também. Ó, a força centrípeta é a força resultante, lembra que eu falo, é uma força resultante, que puxa um corpo na direção e sentido do centro da trajetória. O exemplo de força centrípeta é a força gravitacional no movimento da Terra ao redor do Sol. Sim.
Quando a Terra gira o Sol, é a gravidade que aponta para o centro, é uma força centrípeta. Nesse caso, a força gravitacional entre o planeta e a estrela, que faz com que a Terra não escape da trajetória elíptica ao redor do Sol e deixe de orbitar. Não é ele está falando, é Fermi. Analisando o movimento curvilíneo de um carro, a força que tem papel de força centrípeta é, pessoal, a gente já fez tantas vezes. O que faz o carro fazer a curva, né? Imagina, o carro tá, vou pegar só um trecho de. O que faz esse carro que está aqui, ó, fazer a curva? O que faz esse carro que está aqui fazer a curva é o atrito, tá? É o atrito que empurra ele para cá. Então eu tenho o atrito dos pneus com o solo que faz isso. Então vamos lá. É a força-peso do carro? Não. Força de atrito entre os pneus e a pista? Sim. Força normal? Não. Força de tração do motor? Não. Força de gravitacional? Não. É o atrito que faz isso, tá? O atrito dos pneus. Então, letra B. Vamos lá. 9. Pessoal, essa 9, ela é uma questão do vestibular da UFMS, ok? E caiu lá em 2019, já faz um tempo. Ele é uma questão um pouco mais complicada, porque aqui eu vou ter tanto o movimento que tem a parte tangencial, quanto o movimento que vai ter a parte centrípeta. Então, ele é um movimento composto, centrípeta. É um movimento composto que tem as duas partes, tá? Então, vamos lá. Olha o que ele fala para mim. Então é o seguinte, um atleta associado à Federação Sul-Mato-Grossense de Ciclismo, em sua preparação para o desafio de 6 horas de MTB, faz seus treinos em um circuito circular. Seu treinador plota um gráfico da força centrípeta em função da distância percorrida e outro da força tangencial em função da distância. Π igual a 3, quando ele pegou a 3. Após a análise dos gráficos, considerando o sistema conservativo, a distância percorrida no circuito em 10 voltas é. Pessoal, o que acontece? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que interpretar esses gráficos. Esse primeiro gráfico é a parte que eu vou colocar aqui só a abreviação, é a parte tangencial, aqui é a força centrípeta. Perceba que no início do movimento a força centrípeta vale zero. Vamos lá, a força resultante centrípeta, ela tem como equação mv² sobre r, ok? A massa não é zero, o raio não é zero. Então, o único jeito de ser zero é quando a velocidade de vale zero. Então, olha o que eu sei a partir do gráfico. A partir do gráfico, eu sei que a minha velocidade inicial é zero. Agora, o que eu vou pensar? Primeiro, eu preciso achar o raio, ok? Porque eu quero a distância percorrida em 10 voltas. Bom, vamos pensar aqui. Para eu calcular isso, eu tenho que fazer o seguinte, calcular o comprimento da circunferência, que é 2π vezes o raio, e depois multiplicar por 10, que vai dar 10 voltas. Então, para eu achar minha resposta, o meu comprimento dessas 10 voltas, eu vou ter que pegar 2 vezes o π, que é 3 vezes o raio, vezes 10. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 3, 6, 60 vezes o raio. Só que o que eu estou precisando para matar essa questão? Achar o raio. Bom, onde tem um raio? Vamos começar a pensar. Ah, tem na centrípeta. Então vamos ver. Então a força centrípeta, vamos lá. Ó, eu posso pensar aqui. Nesse momento aqui, eu tenho a força centrípeta e a distância que ele andou. Cuidado, que isso aqui não é o raio, e sim a distância que ele andou, tá? Então, olha, a força centrípeta, a força resultante centrípeta, ela é mv² sobre r. Ok? Força resultante centrípeta vale 200. Deixa eu só ter certeza. Isso, 200. Problema, não tem a massa, nem a velocidade. E eu quero o raio, né? Vou até deixar o raio de outra cor. Só que qual é o problema, de novo? Ó, eu precisava do raio. Agora o meu problema, eu preciso disso aqui, de mv², tá? E aí eu fico, pô, bom, cara, eu usei, ó, começa a pensar. Fui para o que eu queria, não tinha. Fui para a centrípeta, que é uma das informações, não tinha. Eu vou precisar usar essa informação. A força tangencial, pessoal, ela aumenta a velocidade, né? A centrípeta faz a curva, essa aqui aumenta a velocidade. Eu posso pensar, usar trabalho e energia, é uma das soluções. Se eu calcular essa área, a área de um gráfico de força pelo tempo não, pela distância, dá trabalho. Então, se eu calcular essa área, isso aqui dá o meu trabalho, ok? Isso aqui dá o trabalho. Então, eu vou calcular. Eu vou fazer aqui, ó, o trabalho, ele é igual à área. Ou, na verdade, melhor, ele é igual numericamente à área. Calcula aquela área, vai ficar 150 vezes 20. Só voltar lá para vocês verem. 150 vezes 20, né? Base vezes altura. Esse trabalho, ele vai me dar 150 vezes 20 vai dar 33.000 joules. Só que eu vou usar o seguinte, eu vou usar o teorema, agora o que eu vou usar? Eu vou usar o teorema do trabalho, energia.
Então, usando esse teorema, eu vou fazer o seguinte: o trabalho ele é a variação da energia cinética, ok? O trabalho vale 3.000. A variação da energia cinética é mv² sobre 2, final, né, menos inicial, mv inicial ao quadrado sobre 2. Só que, pessoal, que coisa boa, lá no início a gente discutiu quem que era a velocidade inicial? Era zero. Então, essa energia cinética inicial toda vai dar o quê? Zero. Passa esse 2 multiplicando para lá, ó. O 2 que está aqui passa multiplicando. Olha o que, que vai dar. 6.000 igual a m v², né? O v² final. Pessoal, isso aqui não era justamente o que a gente estava precisando? Ó, volta lá. Não era justamente o que eu estava precisando? Então, quanto que vale esse valor? 200, que é igual. Opa, esse valor está dando o quê? 6.000. Então, isso aqui é 6.000 dividido pelo raio. Ok? Corta dois zeros, corta dois zeros. Passa o R para lá, vai ficar 2R igual 60. Então, R, passo 2 dividindo, dá 30 metros. Com isso, eu posso voltar lá no início. Quem que é o comprimento? 60. Só tem que ver se eu não errei conta aqui, porque eu acho que era para... Ah, não. É, o raio é 30. Isso, 60 tá certo. Vezes 30. Então, o comprimento vai dar 1.800 metros às 10 voltas, ok? Já às 10 voltas, que eu já multipliquei por 10. Então, aqui, ó, resposta final. Então, ó, eu fui partindo do que eu queria e eu fui me deparando com problemas, e eu tive que resolver esses problemas ao longo do período, ok? Então, é uma questão da UFMS. Então, qual é o nosso vestibular aqui no sistema? Então, é uma questão para ficar esperto. Beleza, então, letra E, resposta final. Vamos lá. Essa aqui é boa também. O Globo da Morte é um espetáculo circense capaz de provocar adrenalina, suspense e medo. Os globistas são motoqueiros que giram em torno do globo. Se um globo da morte possui diâmetro de 12,8 metros, ou seja, seu diâmetro, então o raio é metade. Então o raio é 6,4 metros. O modo da velocidade mínima, ó, velocidade mínima, com que o globista deve passar na parte mais alta sem cair será. Pessoal, vamos lá. Eu tenho um globo da morte, ok? Esse aqui é o globo da morte. Eu tenho duas forças aqui em cima. A normal, né, o toque do chão com a moto, e eu tenho a peso para baixo. Beleza, vamos lá. Essas forças estão apontando para o centro. Então, a força resultante centrípeta é a soma delas, que as duas apontam para o mesmo lugar, que seria normal mais o peso. Só que tem uma questão. Quando eu estou na condição limite, a minha normal é zero. Por que zero? Porque você está considerando ali que você está praticamente perdendo o contato com o chão. Se você perder o contato, não tem força de contato, não tem normal. Então, o que me sobra é que a força resultante centrípeta, que é mv² sobre r, ela acaba sendo só o quê? Só o peso, que é mg. Então, essa normal aqui vai ser zero. Por quê? Condição limite. Condição limite. Ok? Para eu cortar massa com massa, então eu vou ter que o meu v², ou o meu v, ó, é rg, e depois tirar a raiz. Raiz de RG. Vamos lá. Raiz de raio. Quem que é o raio? O raio é 6,4 vezes a gravidade, que é 10. Então, olha que beleza. Isso aqui dá raiz de 64, que é 8 metros por segundo. Só que aqui está em metros por segundo. As alternativas estão em quilômetros por hora. Multiplica por 3,6. Eu vou chegar aqui a minha velocidade, vou usar aqui o calculador só para ter certeza, vai ficar 8 vezes 3,6, isso dá 28,8 quilômetros por hora. Ok? Vamos ver aqui a alternativa da letra A. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, essa seria a minha solução, ok? Essa seria a minha solução. Beleza, legal, bom demais, bom demais. 11. Uma esfera de massa 2 quilogramas, que está presa à extremidade de uma corda de 1 metro, blá 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 blá, blá de comprimento descreve um movimento circular uniforme.
A força de tração na corda é 18 newtons, constante. A velocidade de escape ao romper a corda é... Pessoal, o que acontece? Então, essa corda está ali na situação ali, meio que de limite, né? Vamos dizer assim. Se essa corda escapar, né, ao romper a corda, você quer saber a velocidade do cara. Bom, a velocidade é justamente a velocidade com que ele está girando. Ele está girando uma certa, vamos dizer assim, uma certa velocidade. Eu quero saber essa velocidade. Pessoal, a tração está aqui na corda, puxando o corpo. Perceba que essa tração está apontando para onde? Ela está apontando para o centro, ok? Se a tração aponta para o centro, essa tração ela é chamada de, ou ela é, a força resultante centrípeta. Bom, a tração ele me deu, vale quanto? Vale 18, ok? Força resultante centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, ok? Vamos substituir. Então, isso aqui vai ficar 18, que é igual a massa, 2, vezes a velocidade, é o que eu quero. Vou até colocar de roxo aqui, peraí. V quadrado. Beleza? Dividido pelo raio que ele me deu, que é 1 metro, né? 1 metro não vai fazer diferença. Ok? Dividido por 1 não dá nada. Esse 2 com esse 18 corta, dá 9. Então, a velocidade vai dar raiz de 9. Raiz de 9 é 3 metros por segundo. Isso aqui dá a letra C, ali prontinho, não precisa nem multiplicar por 3,6. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, mais uma questão aí mais tranquilinha, tá? De boa, que bom. Vamos lá, então, vamos seguir. Já foi 11 questões, ou foda que lá para frente tem umas questões mais chatas. 12. Um livro de física de massa M está pendurada por um fio de comprimento L. Em seguida, segurando o fio com uma das mãos e movimentando, ele é colocado em movimento circular, uniforme, vertical, de forma que o livro descreve círculos sucessivos. Então, ó, ele está fazendo aqui um pêndulo, pessoal. O que ele escreveu aqui é um pêndulo simples, ok? Eu tenho um pêndulo, ok? Beleza, eu tenho ó, o pêndulo. Agora eu tenho novas funcionalidades no meu tablet, eu vou testá-la para ver, pra vocês verem, ó. Eu tenho pontilhado agora, então eu posso pegar uma reta pontilhada, ok? Que seria a trajetória. E eu tenho esse que seria o meu ponto mais baixo, ok? O ponto mais baixo seria quando ele está mais ou menos aqui. Ok, beleza. Então esse aqui seria o ponto mais baixo da trajetória. O que acontece? No ponto mais baixo, agora deixa eu voltar para minha caneta normal. No ponto mais baixo, eu tenho uma força que é a tração, que é para cima, e eu tenho uma força-peso, que é para baixo. Pessoal, de novo, olha a trajetória, né? Se você quisesse completar o círculo, eu vou completar só com laser. Onde está o centro disso? Está bem aqui. Então, o centro está bem onde eu vou destacar aqui de verde. Ou seja, tenho duas forças em sentidos contrários. Subtrai. Subtrai quem de quem? A maior da menor. Quem é maior? A maior sempre é que aponta para o centro. Então, vai ficar assim, tração menos peso. Isso é a força resultante centrípeta. Isso em módulo, né? Vamos lá, ele quer a tensão no fio. A tensão no fio. Passa, isola a tensão, só para a gente ver. A tensão ela é força centrípeta mais o peso, ok? Então, olha o que ele fala. A tensão é igual ao peso? Não. É igual à força centrípeta? Não. É menor que o peso? Não, é maior. Imagina que o peso é 100 e, sei lá, a força centrípeta é 50. Só de exemplo. Então, a força, a tração é 150, é maior que o peso, não menor. É maior que a força centrípeta? Sim, né? Imagina que a centrípeta é 50 e o peso é 100. Então, como tem dois somados, a tração vai ser maior que esse. Vai ser a letra D. Beleza? Tranquilo? De boa? Então, vamos lá. Linda demais. 13, questão da FAMERP, uma banca da VUNESP. Uma questão que a banca VUNESP faz. Vamos lá. Em uma exibição de acrobacias aéreas, um avião pilotado por uma pessoa de 80 quilos faz manobras e deixa no ar um raio de fumaça indicando sua trajetória. Na figura está representado um loop circular de raio 50 metros, contido com um plano vertical descrito por avião. Adotando G igual a 10, e considerando que, ao passar pelo ponto A, então, pelo ponto A, ponto mais alto da trajetória, a velocidade do avião era 180, o que ele pede? Qual é a força, intensidade da força exercida pelo assento sobre o piloto? Então, eu estou olhando para o piloto, não para o avião. O piloto está lá. Lá em cima, ele está de ponta cabeça. Então, imagina que eu tenho o piloto aqui. Então, se ele está de ponta cabeça, o banco dele empurra ele, né,
O banco sempre empurra a gente para cima, só que eu tô de ponta cabeça, então o banco tá empurrando para cima, só que o para cima é de ponta cabeça, então ele tá apontando lá para baixo, tá? Então o banco empurrou o piloto aqui de ponta cabeça lá para o centro. E aqui eu tenho peso. Pessoal, de novo, as duas forças são centrípetas, né? As duas apontam para o centro. Então, se você somá-las, normal mais o peso, isso dá a força resultante centrípeta, ok? Isso aqui dá a força resultante centrípeta. Então, ó, normal é o que ele quer, a força que o banco exerce. O peso, eu tenho o peso do piloto, 80 vezes 10, 800. A força centrípeta, vamos lá, eu vou calcular aqui do lado. A força resultante centrípeta é mv² sobre r, ok? Então, vamos lá, isso vai ser a massa, eu tenho, que é 80, né? Velocidade eu tenho, só que tem que tomar cuidado. Essa velocidade está em quilômetros por hora, não pode, tem que ser sistema internacional. Divide por 3,6. Então, ó, 180 dividido por 3,6, isso dá 50 metros por segundo. Então, aqui, ó, vou colocar 50 ao quadrado. Dividido pelo raio. O raio ele me deu pelo desenho, que vale quanto? 50. Pessoal, olha que beleza. Um cinquentinha de cima com cinquentinha de baixo, 8 vezes 50, essa força centrípeta, ela vale 5 vezes 8, 40, seguido de dois zeros, 4.000 newtons. Então, aqui eu vou colocar o quê? 4.000 newtons. Passa o 800 que está somando para o outro lado subtraindo. O que vai ser a normal? 4.000 menos 800. Menos 800 vai dar 3.200 newtons, letra C. Aqui, beleza? Tranquilo? De boa? Então aí, vamos lá. Mais uma questão. 40 minutos de vídeo. Deu para fazer pelo menos passar da metade. Vamos lá. O foda é essa. Tem umas lá na frente que vão demorar um pouco. 14. Em um filme de ficção científica, uma nave espacial possui um sistema de cabines gigantes que permite ao astronauta dentro da cabine ter percepção de uma aceleração similar à gravidade terrestre. A representação esquemática desse sistema de gravidade artificial é mostrada na figura. Se no espaço vazio o sistema de cabine gira com uma velocidade angular ômega e o astronauta dentro de uma delas tem massa m, determine o valor da força normal exercida sobre o astronauta quando a distância do eixo. Então, olha, que é o valor da força normal. Quando a distância do eixo é r, considere que r é muito maior que a altura do astronauta, que existe entre o atrito, e que existe atrito entre o solo e seus pés. Pessoal, o que acontece aqui? Vamos lá. Primeira coisa, aqui não tem gravidade, eu estou no espaço. Existe um jeito de simular a gravidade, que é você começar a fazer isso, aparece muito em filme, aquelas naves que tem uma coisa que fica girando. Essa coisa girando, ela vai produzir uma força centrípeta, ok? Uma força centrípeta que aponta para o centro. Beleza? Então, eu tenho aqui uma força resultante centrípeta para quem vê de fora. Só que quem vê de dentro, você sente uma força que é diferente. A força que você de dentro sente, essa a gente chama de força centrífuga. Força centrífuga, ok? Centrífuga. Eu nem sei. Vou só colocar uma força sem. Vou escrever. Centrífuga. Então, a força centrífuga é a força que quem está dentro da coisa girando sente. Quem vê de fora, ó, eu olhando de fora, estou olhando de fora, o que, que tem aqui? Uma força centrípeta. Só que quem está lá dentro, ele sente uma força contrária, que é a centrífuga. Isso é a mesma coisa do carro. Se o carro vira para a direita, você vai para a esquerda, cara. Se o carro gira muito forte, você sempre vai no sentido contrário. Você sempre sente uma ação, uma força que é uma força no sentido contrário. Essas forças a gente chama de forças fictícias. Forças fiqui vamos ver como que eu escrevo, fictícias. Ou forças também, a gente pode chamar isso de forças não inerciais. Então, a pessoa que está lá, ela sente essa força. Essa força não existe, isso é muito claro, porque quem vê de fora só vê centrípeta. Só quem está lá dentro sente essa força centrífuga. E ele sente como se fosse uma gravidade. Essa força, se você calcula certinho, ela fica igual à gravidade. Então eu quero saber essa força aqui, mas essa força é a centrípeta. Só que o cara que está aqui, ele sente essa força centrífuga. Né? Inclusive máquinas de lavar, elas usam essa questão de usar força centrífuga. Ela é cheia de furinhos para água. Enquanto ela gira, a água que está lá dentro, ela sente uma força por fora e ela vai por fora.
certo? Então, isso aqui são chamadas forças fictícias ou forças não inerciais. Na verdade, quem vê de fora, por que que a pessoa vai para fora, né? A pessoa que vê de fora só vê centrípeta. O que faz ele ir para fora é a inércia, a tendência de ele seguir o movimento, tá? Então, basicamente é isso. No fim, é uma discussão muito boa essa questão. Mas no fim, eu só quero a força. A força centrípeta, que vai ser igual à força centrífuga em módulo, tá? Ela é mv quadrado sobre r. Só que não tem mv quadrado, tá tudo ômega. Você tem que lembrar que v é ômega vezes o raio. Então essa força, eu só vou chamar de força centrífuga. Ela é m, no lugar do v eu vou colocar até de outra cor aqui, ômega r. Isso aqui vai estar ao quadrado, dividido pelo raio. Fazendo as continhas, ó, vai ficar m, ômega ao quadrado, raio ao quadrado, sobre r. Pessoal, dá para cortar um r de cima com r de baixo. Então isso aqui vai ficar m, ômega ao quadrado, vezes o raio. Isso aqui dá a letra A. Ok? Então a discussão dessa questão é muito, muito boa, tá? Muito boa, uma questão muito boa para pensar. Beleza, vamos dar sequência. Questão 15. Um bloco de massa 0,5 kg está preso a um fio ideal de 40 centímetros de comprimento, cuja extremidade está fixa à mesa. Esse cara gira com velocidade de 2. Então vamos lá. Como no atrito, a força normal da mesa sobre o bloco é nula? Não, pessoal, tem contato, então tem normal, nada a ver. A aceleração do bloco tangencial é 10, a força tem que calcular. A aceleração total do bloco é nula, pois sua velocidade é constante? Não, aqui tem aceleração. Se tem curva, tem aceleração centrípeta. Ao cortar o fio, o bloco cessa imediatamente seu movimento? Não, ele por inércia continua em linha reta. Vamos calcular essas forças aqui. Então, ó, o que acontece? A gente já fez um exercício parecido. Existe uma força, que é a corda, e ela tem uma tração. Essa tração aponta para o centro. Então, essa tração, ela é a força, ou ela é resultante centrípeta. Eu quero calcular ela. Tração igual, vamos lá, força centrípeta, massa, velocidade ao quadrado, sobre o raio. Vamos lá, a massa é 0,5. A velocidade eu tenho 2 ao quadrado, só cuidado com o raio, está em centímetros, não pode, tem que ser metro. 0,4 metros. Então a minha tração vai ficar assim, ó, 0,5 vezes 4 dividido por 0,4. O que eu posso fazer aqui de malandragem? O 4 com 0,4, um é 10 vezes o outro. Então aqui é 10. Aí 10 vezes 0,5, a tração vale 5 newtons, ok? E a aceleração, eu posso calcular a aceleração tangencial? Não, nem precisa, porque a aceleração tangencial não existe, ela é zero. Só existe a aceleração centrípeta. Por quê? Ele está com velocidade aqui, ó, velocidade constante. Então, ó, ele está com velocidade constante de 2 metros por segundo, é um movimento uniforme. Então, a aceleração tangencial é zero, né? A centrípeta, ela existe, mas a tangencial é zero. Então, resposta, letra B. Por exclusão, você conseguia chegar na letra B sem fazer. Beleza? Então, 15 feita. Vamos lá. 16, deixa eu só... Opa, fiz bosta aqui. Aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Jogar esse aqui um pouquinho para o lado. Vamos lá. A apresentação de motociclistas dentro do Globo da Morte é sempre um momento empolgante, de muita sessão, pois ao atingir o ponto mais alto, ficam de ponta cabeça. Para que nesse momento o motociclista não caia, é necessário que ele esteja em uma velocidade mínima v, que se relaciona com o raio e com a gravidade. Ó, olha que questão boazinha. Te deu até a equação, nem precisava, tá? Considere que no ponto mais alto de um globo, o motociclista não caiu, pois estava com a velocidade mínima de 27. Então ele está me dando que a velocidade mínima é de 27 km por hora. Cuidado aqui, pessoal, não pode km por hora, tem que dividir por 3,6, ok? Então, ó, dividindo por 3,6, só pegar outro vermelho aqui. Deu meu vermelho. Vou pegar aqui. Dividindo por 3,6, isso aqui, ó, vai dar 27 dividido por 3,6. Isso vai dar 7,5. Então, a velocidade mínima é 7,5 metros por segundo. Cara, é só jogar na equação. Vamos lá, V é igual a raiz de RG.
Eleva os dois lados ao quadrado para sair essa raiz. Vai ficar v quadrado, que é igual a r vezes g. Ele quer o raio do globo da morte. A velocidade é 7,5 metros por segundo. Isso aqui, em fração, é a mesma coisa que 15 sobre 2. Então, aqui vai ficar 15 sobre 2 ao quadrado. Posso pensar assim. Isso é igual ao raio vezes a gravidade, que é 10. Aqui vai ficar, então, 225 sobre 4, que é igual a 10R. Vamos lá, podemos simplificar um pouco. 10 e 25 dá por 5, né? Então, aqui dá 2. E aqui, 225, se eu não me engano, vai dar 45. 225 por 5 dá 45. Então, olha, o meu raio vai ficar 45, passo 2 dividindo, 4 com 2 ali vai ficar 8. 45 dividido por 8 dá 5,625 metros. Vamos ver qual alternativa mais chega perto disso. Letra A, 5,6. Então, ele só quer olhar para a primeira unidade. E aí está resolvida a questão. Ok? Só. Isso aqui, ele até te deu as equações, né? Era só jogar. Só não podia esquecer de transformar para metros por segundo. Só colocar aqui que é metros por segundo. Ok. Belezinha. Vamos lá, pessoal. Questão 17 da AFA. 18 é de boa. Aí depois que eu não começo a aprender o Lucone, começa a ficar um pouquinho mais chato. Mas vamos tomando bem. 50 minutos, 17. Uma determinada caixa é transportada em um caminhão que percorre com velocidade escalar constante uma estrada plana e horizontal. Em determinado instante, o caminhão entra em uma curva circular de raio 51,2. Então, a gente deu o raio. Vamos anotar. Beleza. Ele deu atrito 0,405, né? O maior provavelmente é o estático. E considerando que a dimensão do caminhão são desprezíveis, blá blá, pode afirmar que a máxima velocidade que o caminhão pode desenvolver, pessoal, de novo, mesma coisa de sempre. Esse cara está fazendo uma curva, então a força de atrito ela é responsável pela força resultante centrípeta. Força de atrito, μ vezes a normal, ok? Que é a força resultante centrípeta. Lembra, já fizemos isso várias vezes. A normal é igual ao peso, porque é horizontal aqui o negócio. Perdão, só fazer um negócio aqui, pronto. Então, a normal é massa vezes gravidade. E aqui a força resultante é mv quadrado sobre o raio, ok? M com M, tchau. Vamos lá, a velocidade ao quadrado ela é igual a passo R dividir R, mi, g. Vamos substituir os valores? V quadrado é o raio. Ele me deu, vale 51,2. Vezes o mi tem que ser o estático, 0,5, para não escorregar. Vezes a gravidade, que é 10. Então, isso aqui vai ficar 512, ó, 512 vezes 0,5. Isso dá 256, ó que bonito. Então, isso aqui dá um número exato. Tira a raiz de 256. Isso dá exatamente 16 metros por segundo, ok? 16 metros por segundo, isso aqui da letra B. Tranquilo? De boa? Então, mais uma questão muito parecida com coisas que a gente já fez ao longo dessa resolução de exercícios. Beleza, tranquilo? Ok. 18. No modelo clássico do átomo de hidrogênio, de novo, ó, questão parecida, agora da Unesp. Um elétron gira em torno de um próton com velocidade constante. Então, ele te deu a velocidade, 2 vezes 10 a sexta, e uma órbita circular de raio tanto, e possui massa 9 vezes 10 a menos 23. Ele quer a força centrípeta. Pessoal, como calcula a força centrípeta? A força centrípeta, ou vamos melhor dizer, a força resultante centrípeta, ela é mv quadrado sobre r. Olha lá, essa força, a massa, 5 vezes 10 a menos 11. Oh, perdão, a massa é 9 vezes 10 a menos 31, perdão. 9 vezes 10 a menos 31. A velocidade, tem que tomar cuidado que ela está ao quadrado. É 2 vezes 10 a sexta ao quadrado. Dividido pelo raio, que é 5 vezes 10 a menos 11. Vamos lá, com calma. Isso aqui vai dar, ó, 9 vezes 10 a menos 31. Aqui em cima vai ficar 4 e o, ó, 2 ao quadrado, 4. Elevar ao quadrado um expoente é multiplicar os expoentes. 10 a 12, dividido por 5 vezes 10 a menos 11, na verdade. Ó lá, 9 vezes 4 dá 36.
36 dividido por 5 dá 7,2. Então, isso aqui vai dar 7,2. Agora, vamos arrumar as bases. Ó, vai ficar 10 a menos 31, 10 a 12. E o 10 a menos 11 para cima, 10 a mais 11. Pessoal, isso aqui vai dar 7,2, ó. 12 com 11 dá 30 e... Deixa eu só ver se eu não fiz besteira. É isso mesmo por enquanto, ó. 12 com 11 dá 23. 23 para menos 31, vamos lá. Vai dar menos 8. Então, 10 a menos 8 newtons, porque é uma força, ok? Essa é a força resultante sem. Essa é a resposta, ok? Então, letra D. 7,2 vezes 10 a menos 8. E aí, a 18 a gente finaliza. Beleza, pessoal? Esse aqui é a maioria dos exercícios de dinâmica do movimento circular que aparece. A partir de agora, eu tenho alguns de pêndulo cônico para treinar mesmo. Então, 19, 20, 21 e 22 são de pêndulo cônico. Aí eu tenho duas de aprofundamento, uma DEFOL e uma da Unip de medicina. Então, o problema é que essas questões às vezes demoram um certo cadinho de tempo, ok? Mas vamos lá. Vamos tentar ir fazendo aí. Eu acho que talvez mais uns 30 minutos dá bom. Vamos lá então. Ó, num pêndulo cônico, uma pequena esfera de massa 2 kg está suspensa por um fio ideal com 4 metros de comprimento. Sabendo que a esfera descreve um movimento circular uniforme com centro em C, qual o valor da velocidade angular desse movimento em radianos por segundo? Pessoal, aqui você pode decorar a equação pronta, não tem problema nenhum, ok? Só que eu vou desenvolver ela. Talvez em outra eu já use a equação pronta. Eu começo a ideia e já uso a equação pronta, para não ficar desenvolvendo a mesma ideia toda aula, em todos os exercícios. Então, primeiro, eu tenho um pêndulo cônico. Quais forças existem nesse pêndulo? Tração. Aqui existe o peso, ok? E aí, se você somar essas forças, a força resultante é o quê? É a centrípeta, né? Então, se você somar essas forças, essa aqui, ó, vamos colocar que seria isso aqui, mais ou menos, usando a regra do paralelogramo, isso aqui daria mais ou menos, né, a força resultante centrípeta, tá? Você pode partir por aí, fazer essa soma de vetores, talvez seja até mais interessante. Podemos até tentar fazer assim, tá? Não tem problema nenhum. Então, eu acho que eu vou fazer essa assim e a outra eu vou decompor a força para mostrar para vocês diferentes campos. Então, ó, vamos pensar o seguinte. Aqui, ó, vertical. Ó, vamos tentar desenhar essa regra do paralelogramo. Ó, regra do paralelogramo, você pega... deixa eu só fazer um negócio. Tem que bloquear isso aqui, senão não dá. Então, você pega esse cara, copia. O foda é que o meu desenho não tá dos melhores, tá? Mas vamos lá. Eu coloco esse cara aqui, copio esse vetor aqui. Só que eu só vou tirar setas, porque aqui eu só quero a geometria, né? Então, ó, beleza? Então, ó, se aqui é tração, aqui é peso, o que seria interessante? A minha força usando centrípeta, ó, dá pra ver que o meu desenho não tá muito bom. Minha tração tinha que crescer um pouquinho, ó. Vamos tentar fazer isso. O desenho ficar bonitinho. Ó, acho que a tração teria que ser mais ou menos aqui. Vamos ver se vai dar certo agora. Agora acho que dá certo. Porque aí, ó, eu tenho peso. Fazer um negócio aqui. Eu tenho peso. Opa. Então, essa é uma forma de resolução, tá? Dá trabalho para ficar desenhando aqui. Ô, bosta. Vai, vamos fazer assim, ó. Só vai dar certinho. Aí você percebe que quando você faz isso, ó, a força resultante, que é a soma dos vetores, é a força centrípeta. Tá? Então, essa força F aqui seria a força centrípeta. Beleza. Eu vou deixar o verdinho aqui, ó, ela pra cá. Vamos perceber os ângulos, pessoal. Ó, aqui, se você perceber, ó, a peso está na vertical. Então, isso aqui é a vertical também, porque isso aqui é paralelo, ok? Então, isso aqui é a vertical. Essa aqui é a vertical, essa aqui é a vertical. Vertical com a tração, que é vertical com a corda, forma 60 graus, ok? Então, esse ângulo pretinho aqui, ó, vou colocar ele ali, ó, ele é 60 graus, ok? Vou colocar aqui no cantinho. Deixa eu, tenho que diminuir minha caneta, né, que tá muito grossa. Ó, esse ângulo aqui, 60 graus. Esse ângulo é 90. Então, esse ângulo aqui, 30 graus, ok? Mesma história aqui, porque, ó,
Esse ângulo aqui, ele é 90. Então, esse ângulo entre os vetores é 120. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar de novo. Ó. Então, agora deixa eu tentar voltar lá para o tamanho. Então, eu vou desenhar os vetores. Aqui é a tração. Aqui é o peso. Agora que eu percebi os ângulos, eu sei que o ângulo entre eles é 120 graus. E eu posso usar aqui lei dos cossenos, ok? Eu posso usar aqui a lei dos cossenos tranquilamente. Então, a força resultante, que é a soma deles, que é a força resultante centrípeta, ela vale quanto? Tração ao quadrado mais peso ao quadrado mais 2 vezes a tração vezes o peso vezes o cosseno de 120. Só vou precisar de espaço aqui. Vezes o cosseno de 120. Isso é uma ideia de solução, tá? Depois tem outra. A gente vai ver outra de outro jeito. O cosseno de 120, ele é menos meio. Então, esse menos meio, o 2 corta com 2, e a gente vai ficar com essa seguinte relação, né? Então, ó, força resultante centrípeta. Então, força resultante centrípeta ao quadrado, isso vai ser igual. Só que tem um problema, eu não tenho atração, tá? É um problema grave aqui, eu não tenho atração. Então, eu tenho que dar um jeito de achar essa atração, ok? Beleza. O que eu posso fazer para achar essa atração, né? Eu posso fazer o seguinte, posso pensar aqui nos vetores e tudo, porque o peso, eu tenho a massa. A massa é 2, então o peso aqui é 20, ó. Vamos lá, o peso é 20. 20 newtons. Usando trigonometria, eu vou até tentar pegar esse triângulozinho aqui, ó. Vamos ver se eu consigo, ó. Só quero esse triângulozinho aqui. Às vezes você nem precisava usar a lei dos cossenos, tá? Só usando esse triângulozinho já basta também. A lei dos cossenos é muito trabalhosa. Então, ó, lembra, isso aqui é a força centrípeta, ok? Isso é um jeito, tá? A gente pode chegar aqui. Mas olha, na verdade, isso aqui é um jeito. Vamos deixar como uma solução possível. Só que eu precisava achar a tração. O que eu posso fazer? Eu posso usar trigonometria aqui, na verdade fica muito mais fácil, né? Porque se você usar aqui, por exemplo, vamos usar aqui, eu tenho a força-peso. Olha o seno aqui, né? Eu consigo achar a atração usando isso. Então, ó, só para ver, seno de 30, ele é o cateto oposto, que é o quê? 20, sobre a hipotenusa, que é t. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, ó, eu tenho essa relaçãozinha aí. Então, o seno de 30 é meio. Aqui é 20 dividido pela tração, que é T. Então, minha tração vale quanto? Minha tração vale 40 newtons, tá? Com isso, eu poderia jogar ali na lei dos cossenos e achar a força centrípeta. Mas, de verdade, essa solução aqui ela é muito mais trabalhosa. Vou deixar ela aqui no cantinho, tá? Para quem entendeu a ideia, é legal. Agora, só que eu consigo achar a centrípeta. Por que eu consigo achar a centrípeta? Eu consigo, aqui eu só estou ilustrando tudo que se ele me pedisse atração, matei a questão. Mas ele não me pede atração, ele me pede o quê? A velocidade angular. Eu precisava achar essa atração, pessoal? Não precisava, tá? Por favor, não precisava, aqui eu só estou treinando. De verdade, uma das soluções da questão era, recomeça. Vem aqui, desenhe, isso é uma solução, né? Desenhe os vetores aqui. E aí você percebe que, ó, eu quero a centrípeta. Então, a centrípeta é o cosseno de 30 ou seno de 60. E aí você consegue achar com relação ao valor que você tem do peso. Então, ó, vamos ver para vocês terem ideia. Então, ó, vai ficar assim. Agora, achando a centrípeta, que é de fato o que eu quero. Por quê? Força centrípeta, a gente já viu. Força centrípeta é mv² sobre r. Só que o V é ômega R. Então, se a gente faz aquelas manipulações, a força centrípeta é m ômega² R. A gente já fez isso algumas vezes. Então, vamos lá. Eu vou usar o cosseno de 30, pode ser? Cosseno de 30 é a cateta adjacente, que é a força centrípeta, dividido pela hipotenusa, que é a tração que a gente achou. Aí eu consigo, ó, com 40. Eu precisava, e se eu não tivesse atração? Ah, se você não tivesse atração, é que eu já achei. Não tem atração, beleza. Mas eu tenho o quê? Eu tenho peso e força centrípeta. É o que eu quero, né? Tem peso e a centrípeta eu quero. Usa tangente. Pensando que a gente não tinha atração. Tangente de 30, cateto oposto, 20, sobre força centrípeta. A força centrípeta é isso aqui. Beleza? Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, que é igual a 20 sobre a força centrípeta.
Então, olha que beleza. A força centrípeta, ela é 60 sobre raiz de 3. Se você racionalizar isso aqui, vai ficar 60 raiz de 3 sobre 3, né? Multiplicando em cima e embaixo com a raiz de 3. Então, a minha força centrípeta, ou a minha força resultante centrípeta, ela está dando 20 raiz de 3. Só que eu quero a velocidade angular. A força centrípeta é m ômega quadrado vezes o raio, que é igual a 20 raiz de 3. Vamos lá, a massa eu tenho 2. O ômega é o que eu quero. O raio não tem. Vamos deixar ele aqui em aberto. Isso é 20 raiz de 3. Como eu acho o raio? Vou desfazer esse meu desenho, tá? Desfazendo esse meu desenho, ou jogando ele para o lado, olha para esse triângulo. Quem que é o raio? Esse cara aqui. Usa aí, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 60, porque é o cateto oposto, ele é o raio, que eu vou estar colocando aqui de vermelho, sobre a hipotenusa, que é 4. Seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, que é igual a R sobre 4. Pessoal, se você fizer isso aqui, jogar, vou ter que abrir um espaço aqui, ó. Esse aqui eu vou deixar aqui no cantinho. Ó. E esse aqui eu vou colocar mais aqui. Se você for fazer isso aqui, o nosso raio, ele vai estar valendo quanto? Ele vai estar valendo, ó, passa esse 4 que está dividindo, multiplicando, vai dar 2 raiz de 3, ok? Então, esse raio está dando 2 raiz de 3, vamos colocar ele aqui, 2 raiz de 3. O que dá para cortar dos dois lados? Raiz de 3 com raiz de 3, 4 com 20, ó, 2 com 2 dá 4, 4 dividido por 20, 5. Então, o meu ômega ao quadrado, o meu ômega vai ficar raiz de 5 radianos por segundo. Nessa questão, pessoal, eu explorei basicamente todas as possíveis soluções pensando na geometria dos vetores. Depois eu vou fazer uma outra solução nas próximas questões, mas eu poderia fazer isso aqui, tá? E eu chego na resposta que é a letra C. É uma solução muito elegante e menos trabalhosa, por incrível que pareça, porque aqui você usa mais a geometria. Você se apoia na geometria e resolve a questão, ok? Mas, ó, isso aqui foi só uma ideia. Não necessariamente você precisava fazer isso, tá? Mas dava. Talvez dê mais trabalho. Ou você pode pensar aqui no triângulozinho. Ó. No triângulozinho você consegue matar a questão com mais tranquilidade. Beleza, pessoal? Então seria essa uma das possíveis soluções. Eu acho que eu prefiro essa solução, mas ela envolve saber um pouquinho mais de geometria. Ok? Precisava achar atração? Não, nessa questão, ó, não precisava disso que eu estou circulando, mas se pedisse, eu achava. Ok? Vamos lá. Unicamp. Um pêndulo cônico é formado por um fio de massa desprezível e comprimento L igual a 1,25, que suporta uma massa de 0,5. A sua extremidade inferior. A extremidade superior do fio é presa ao teto, conforme ilustra a figura. Acho que saltou a figura aqui. Então, ó, pessoal, tem um pêndulo cônico, mesma coisa de novo, ok? Vamos lá. Eu tenho 4 questões de pêndulo cônico. Eu vou fazer a mesma solução dali de cima, só que eu vou ser mais rápido agora. Ali eu ensinei. Agora eu vou ser um pouco mais rápido. Então vamos lá. Eu tenho o pêndulo, ok? Ele gira aqui em volta, né? Se eu for pegar aqui, ele vai girar em torno. Vamos tentar desenhar aqui. Ele vai ter uma trajetória mais ou menos assim. Uma trajetória mais ou menos assim. A gente sabe que a tração aponta aqui para cima. Eu tenho peso para cá. E agora eu vou começar a partir daquela ideia, só que agora eu vou mais rápido. Vou mais certeiro. Lembra, a centrípeta está aqui. Eu desenhei bonitinho da última vez. A força centrípeta está aqui. Esse ângulo, eu não sei se ele dá, né? Não, ele dá. Esse ângulo é 60 graus, ok? Aqui é 60 graus. Lembra, eu posso desenhar, pessoal, qualquer coisa, volta na última questão que eu fiz super em detalhes. Eu posso colocar o peso aqui. Então, esse ângulo aqui, ele vale 60 graus. Vou redesenhar esse triângulo. Tração, peso aqui, e aqui a força resultante centrípeta. E esse ângulo aqui, 60 graus. Ok? Esse eu vou deixar só de pretinho, 60 graus. Eu não quero a tração? O peso eu tenho, a massa é 0,5. Então esse peso, vou até tirar aqui, esse peso 0,5 vezes 10 dá 5 newtons.
Pessoal, usa aqui, ó, eu quero a tração. Aqui é 60. Cateto adjacente com hipotenusa, porque aqui é 90. Então, você vai fazer, então, cateto oposto, cateto adjacente, né? Então, é o cosseno de 60. Vou tirar um pouco o zoom aqui. Isso é o cosseno de 60, que é igual a 5 sobre a tração, que é a hipotenusa. Ok? O cosseno de 60 é meio. Meio é igual a 5 sobre a tração. A tração vale o quê? 10 newtons. Matou a questão. Rapidão. Você pega essa ideia. Ok? Olha lá, tração 10 newtons, essa é a letra A. Letra B. Qual é a velocidade angular da massa? Se for necessário, use seno. Tá, 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 tá. Pessoal, é a mesma ideia. Eu vou usar agora a tangente de 60. Ou posso usar o seno de 60 agora que eu tenho a tração. Vamos usar aquela mesma ideia. Então lá, eu vou usar a tangente 60. Tangente 60 é o quê? Ela é a força resultante centrípeta, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é o peso, que é 5. Ok? Tangente 60, ele não está no. Ele não, ele, a gente tem que tomar cuidado porque a gente teria que usar esses valores aqui. Então tem que tomar um certo cuidado aqui. Mas vamos deixar por enquanto raiz de 3, tá? Porque hoje a gente volta aí. A força resultante centrípeta, então, é 5 raiz de 3. Ok? Tá, vamos colocar aqui seno sobre cosseno, vai, só para não dar B.O. Então, tangente 60 é seno de 60, só deixa eu fazer uma alteração aqui, sobre o cosseno de 60, ok? O seno de 60, eu já vou colocar, ele é 0,87. E o cosseno de 60 é meio que a gente conhece, ok? Isso é a força resultante centrípeta, que é o quê? M ômega ao quadrado vezes o raio, ok? A gente já viu isso aqui. Eu quero a velocidade angular. Olha, primeira coisa, o 5 com 0,5 aqui dá 10. Eu vou deixar esse 10 aqui. Vai ficar 10 vezes 0,87. Isso é igual a massa, que é 0,5. Eu poderia até cortar, né? Tudo bem. Ômega ao quadrado vezes o raio. Pessoal, volta no raio aqui. Então, ó, de novo, o raio é a mesma história. Vamos colocar aqui o raio de vermelho. O comprimento do fio ele me deu 1,25. Usa aqui, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ficar R, então eu vou usar seno. Seno de 60 é igual ao cateto oposto, que é o raio, sobre a hipotenusa, que é o fio, o tamanho do fio, 1,25. O 160, ele me deu 0,87. Então, isso aqui vai ficar 0,87 vezes 1,25. Esse é o raio. Não faz conta. Não faz conta. Deixa assim. Então, no lugar do raio, vai ficar 0,87 vezes 1,25. Por que não faz conta? Ó, corta o 0,87 com 0,87. Vamos lá. O zero... Vamos fazer conta com calma aqui, ó, para não bobear. O ômega ao quadrado vai ficar 10 dividido por 0,5 dividido por 1,25. Pessoal, se você fizer essa conta, isso dá 20 sobre 1,25, né? Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. 1,25 é 5 quartos, certo? Então, isso aqui dá 80 por 5, dá 16. Então, ômega ao quadrado é 16. Tira a raiz, 8 radianos por segundo. Ok? Essa é uma solução, isso da letra B. É parecidíssimo com o que a gente fez ali no final, ok? Inicialmente. Então, aqui eu consigo um pouco mais direto. Então, ó, letra B vai dar 4 radianos por segundo. Tá? E tá feita a resposta. Vamos lá. Aqui na 10, eu vou fazer de outro jeito, ok? Então, para vocês verem que tem outro jeito que é decompor as forças. Então, ó, um garoto gira uma esfera de 500 gramas, ou seja, massa 0,5 quilogramas, e segurando um fio ideal de comprimento de 65 centímetros, tem que estar em metro, 0,65 metros, de trajetória circular num raio de 60 centímetros, tem que estar em metro, 0,6 metros. Lá, ele quer a força de tração. Pessoal, vamos lá. Eu já vou pegar o corpo e desenhar as forças nele, ó. Então, eu tenho tração para cá, só que agora eu vou fazer diferente. Tração para cá, eu tenho peso para cá. O que acontece? Eu posso, essa é outra solução, tá? Então, imagina, eu tenho o pêndulo cônico aqui,
ok? Não está desenhado aqui bonitinho, mas ele está aqui fazendo essa curva, beleza? E aí, o que acontece? Eu posso decompor as forças. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. TY, que é a tração na vertical, para baixo o peso, e para cá o TX. Beleza? Essas são as forças que a gente tem. Pessoal, eu posso partir daqui que o TY é igual ao peso. Se eu vou prolongar esse fio aqui, ó, aqui seria onde estaria o fio, né? Com a vertical, ele não me deu o ângulo dessa vez, mas ele falou o seguinte, ó. Vou colocar o fio aqui. Ele me deu, esse fio ficou muito grande. Pode ser aqui, ó. Ele me deu o raio, o fio, o tamanho do fio, ó, vou colocar o fio bem aqui onde está a tração. O fio tem 65 centímetros, 0,65, ok? E o raio, ele me deu, o raio é 60, ou 0,6. Pessoal, com isso, eu consigo achar o seno, o cosseno e a tangente. Primeiro de tudo, eu só vou desenhar uma coisa aqui. Eu vou desenhar o triângulo, eu vou deixar em centímetros mesmo. Só que está ao contrário, ó. Aqui é 65, aqui é 6, e eu quero saber esse cara aqui. Você pode fazer Pitágoras ou perceber que é um triângulo pitagórico, porque ó, isso aqui é 15 vezes 4, aqui é 15 vezes 5, então aqui tem que ser 15 vezes 3, certo? Aqui então é 45, beleza? Esse aqui é o triângulo 3, 4, 5, tá? Então eu consigo achar asseno, cosseno e tangente, tá? Vou até destacar aqui uma cor aqui pra gente, ó, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó, eu vou só destacar aqui, ó, esse aqui seria o triângulo 3, 4 e 5, ok? Vamos lá. Eu preciso, aqui, quando eu pego a tração, ó, eu vou até apagar aqui. Quando eu pego a tração, ela vai ser decomposta em TY e em TX. Se você pega um desenho bonitão aqui, ó, vamos lá, desenho bonitão. Aqui é TY, aqui é TX. Se você for ver, ó, eu tenho duas paralelas cortadas com uma transversal. Então, esse ângulo aqui está aqui, ok? Então, esse ângulo aqui que eu estou chamando de θ, ele está bem aqui, ó, θ. Então, o TY, que é essa componente aqui, que é essa aqui, está com um ângulo. Então, o que eu vou fazer? TY é igual ao peso, ok? A força está para cima é igual ao que está para baixo. E o TX é a centrípeta. Mas aqui eu só quero a tração, só com isso eu mato. Então, TY vai ficar T, é com ângulo, então é cosseno de θ, que é igual ao peso. Peso é massa, que é 0,5, ó. 0,5 vezes a gravidade. Então, 0,5 vezes 10. O cosseno vai dar quanto? O cosseno, ele é cateto adjacente, vamos olhar para cá. Eu vou olhar o 3, 4, 5. 3, cateto adjacente, sobre hipotenusa. Então, o cosseno é 3 quintos. Então, 3 quintos. Vamos ver se eu não vou errar nada. Isso aqui, 0,5 vezes 10 é 5. Então, a tração vai dar 25. Tem que ver se eu não errei nada. Vamos ver. Acho que eu errei uma conta, ó. Eu errei uma conta. Pera aí. Deixa eu só ver se eu não bobeei. O raio é 60. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui, ó. Então, lá. 5 vezes 15. Ah, não. 5 vezes 15 não é... Eu bobei aqui, ó. Não é 3, 4, 5. É isso que tá o erro. Vocês perceberam aí antes de mim? Obrigado. Tá, vamos achar mais esse x. Eu acho que esse aqui é o múltiplo do 13, 12, 15. Daquele lá, né? Do 13... Qual que é? É 5, 12, 13. Vamos ver. Porque vai ser, ó. Vamos lá. Eu posso fazer Pitágoras, tá? Aqui é o 13, aqui é o 12 e aqui é o 5. Vamos lá. O 13, para chegar no 65, tem que multiplicar por 5. O 12 tem que multiplicar por 5. Certo? E aqui tem que multiplicar por 5. Então, o x, na verdade, é 25, tá? Se a gente fizer Pitágoras, vai dar isso, tá? Mas eu poderia perceber que é o 13, 12, 5. Em geral, na física, parece muito agora. Eu que viajei achando que era 3,5. Nada a ver. Então, 5 vezes 3, 65. 5 vezes 12, 60. E vai ficar 5 vezes 5. Então, vamos lá. De novo, o cosseno vai ser cateto adjacente, 5 sobre hipotenusa, 13. Então, vai ficar 5 sobre 13. Agora sim, ó. Vai cortar o 5 com 5. E vai pensar o 13 multiplicando. Então, a tração é
13 N. Perfeito? Então, essa é a tração, letra C. Então, essa é uma outra solução em que você decompõe as forças. Beleza? Você decompõe as forças. Vamos lá. 22, ele quer a força centrípeta que atua, certo? Vamos lá, vamos de novo. Eu poderia usar a primeira solução, que é desenhar os vetores, é muito legal essa solução. Eu prefiro, mas eu vou fazer decompondo as forças, ok? Para vocês verem duas soluções diferentes. Então, vamos lá. Eu tenho um ângulo θ, ok? Eu tenho esse ângulo θ. Ele me deu a massa de 4 quilos, ó, vamos ver. Massa 4 quilos, o ângulo θ, deu seno e cosseno, ele quer a força centrípeta, tá? O fio de comprimento é. Pessoal, vamos lá então. Eu quero a força centrípeta. Vamos lá. Eu tenho, de novo, vamos pensar naquela solução. Eu tenho, ó, tração aqui, eu já vou decompor a tração. A tração vai ser TY, TX, ok? Lembra que a tração original está aqui, ó, tração original, e aqui TX. E para baixo eu tenho peso, ok? Vou até fazer um negócio aqui, ó, colocar ela pontilhada. Essa seria a tração original, que foi decomposta. Lembre, alternos internos, ó. A tração Y está bem aqui. Então, ó, duas paralelas cortadas por uma transversal. Se aqui é θ, alternos internos, aqui é θ. Só tirar o pontilhado. Aqui é θ. Ok? Então, TY, vamos lá, eu quero a força centrípeta. Então, eu quero TX, basicamente, né? Então, ó, eu quero achar TX. Mas para achar TX, eu tenho que achar o TY. Então, vamos lá, vai ficar TY, que é igual ao peso. TY é T vezes o cosseno de θ. Isso é igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Massa 4, gravidade 10. Então, olha que beleza. Eu vou deixar esse cosseno por enquanto. O T, ele é 40, depois substituo, sobre o cosseno de θ. Eu quero a força centrípeta. Mas quem é a força centrípeta? Quem que aponta para o centro? É o TX. Então, o meu TX, ele é a força resultante centrípeta. Ok? Quem que é o TX? O TX está sem o ângulo, então é T vezes o seno de θ, que é igual à força resultante centrípeta. Aqui não precisa colocar mv quadrado, porque você não quer mv quadrado, você já quer a força centrípeta pronta. Então, vamos lá, quem que é o T? O T, ó, ele é 40 sobre o cosseno de θ, vezes o seno de θ. Tudo isso é a força centrípeta. O seno e o cosseno ele me deu, o seno vale 0,6 e o cosseno 0,8. Então, isso aqui é 40 vezes 0,6 e o cosseno é 0,8. Bom, isso é a força centrípeta. Eu posso multiplicar por 10 em cima e embaixo só para andar com essas vírgulas. Ok? Então vai ficar 40 vezes 6 dividido por 8. Essa é a força resultante centrípeta. 8 com 40 dá 5. 5 vezes 6. Se eu não errei nada, espero. 30. Ok? 30 newtons é a resposta. Essa é a força centrípeta. Beleza, pessoal? Então, isso é o pêndulo cônico. Tem essas duas soluções. Ou decompõe as forças ou faz a jogada com os vetores. As duas são boas, tá? Você tem que escolher qual você prefere. Beleza, 1h20 de vídeo. Vamos lá, falta duas questões. A 23, que é uma questão de aprofundamento de FOM, e a 24. Vamos lá, então. 11h22. Aqui no meu horário. Tá faltando um pouco. Acho que mais 20 minutinhos eu termino essas duas. A outra até mais rápido. Vamos lá. Um objeto de massa m é preso ao teto por um fio inextensível sem massa complementar. Forma de cada amostra. Eita, perdão, pessoal. A massa é posta ao girar com velocidade constante e cria uma trajetória circular de raio L sobre 3. Então, o fio tem L, eu tenho a gravidade, ele acelera. Esse G é o modo, ele quer o período de rotação. Pessoal, essa questão é um pêndulo cônico, tá? Vou desenhar aqui para vocês. Então, eu tenho uma corda presa ao teto, ok? Então, eu tenho aqui a corda, essa corda tem comprimento L, eu tenho
uma trajetória circular, ok? Essa trajetória circular em raio L sobre 3, ó, L sobre 3. Aqui eu tenho uma bolinha, né, de massa M, ok? De massa M, e esse cara é um pêndulo, ok? Ele quer o período de rotação. Pessoal, agora eu vou, como é uma questão de aprofundamento, vou acho da solução que eu mais prefiro. Apresentei duas para vocês, vamos tentar desenhar os vetores, eu acho que é melhor. Então eu tenho tração aqui, eu tenho peso para baixo, ok? Lembra, a força centrípeta está aqui, apontando aqui. O que eu posso fazer? Aqui eu vou colocar força resultante centrípeta. Eu posso redesenhar esses vetores, de modo que a tração está aqui, eu tenho a força centrípeta aqui, e eu tenho o peso aqui. Beleza? Ok. Eu quero o período de rotação. O período de rotação aparece na força centrípeta. Então, eu preciso da força centrípeta. De verdade, eu nem preciso da tração. Eu tenho esse ângulo aqui, que é o ângulo θ. Ó, aqui é θ. Então, ó, eu preciso da tangente. Tá? Eu preciso da tangente. Tem que tomar um pouco de cuidado. Vamos lá. Tangente de θ é o cateto oposto, que é a força resultante centrípeta, sobre o peso, que é massa vezes gravidade. Ok? Só que eu não tenho a tangente. Por quê? Se você pega o triângulo original que o exercício te deu, ele te deu que aqui é L e aqui é L sobre 3. Então, você precisa desse valor que eu vou chamar de x. Então, vamos lá, vou fazer isso. Vai ficar assim, ó. Hipotenusa ao quadrado. L ao quadrado é igual a x ao quadrado, mais L ao quadrado sobre 9. Ok? Passa para lá, vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 9. Isso é igual a x ao quadrado. Deixa eu descer esse carinha aqui. Então, isso aqui vai ficar 8L ao quadrado sobre 9, que é igual a x ao quadrado. Então, o meu x, ele vale, quando você tirar a raiz disso aqui, raiz de 8, não, raiz de L é L ao quadrado é L, raiz de 9 é 3. Raiz de 8 é 4 vezes 2, então é 2 raiz de 2. Ok? Então, essa seria esse x. Então, quem que é vamos lá, quem é a tangente desse ângulo? A tangente de θ, ela vai ser, vou fazer um negócio. Ela vai ser, vou colocar aqui no cantinho, ela vai ser o cateto oposto, que é L sobre 3, sobre o cateto adjacente, que é essa coisa feia aí. Então, L, 2 raiz de 2 sobre 3. Ok? Então, só vou melhorar isso aqui. O 3 vai lá para cima, vai cortar com L. Ó, o L vai cortar. Vamos lá, mantém a primeira. Vamos com calma, velho. L sobre 3, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ok? Ó, que beleza? Vou jogar um pouquinho para o lado. L vezes 2 raiz de 2. O 3 corta com 3, o L corta com L, sobra que a tangente é, vou até escrever aqui, 1 sobre 2 raiz de 2. Isso é igual a força resultante centrípeta sobre a massa vezes a gravidade. Só que a força resultante centrípeta, eu já vou escrever ela aqui. Vou já usar pronto, lembra? A gente falava que era mv quadrado sobre r. Se você substituir, você chega aqui m ômega r quadrado r. M ômega quadrado r. Tá? Então, quando você troca v por ômega r, vai ficar m ômega ao quadrado vezes o raio. Dá para cortar massa com massa. Tá? Então, eu vou ficar com o seguinte. Ó, vai ficar 1 sobre 2 raiz de 2. Vamos lá. Eu vou passar esses R's e G para lá por enquanto multiplicando, eu acho. Eu vou deixar aqui, vai. O ômega, pessoal, aí a gente tem que lembrar. O ômega, ele é 2π sobre o período. Então, no lugar do ômega ali, ó, eu vou colocar até de vermelho. 2π sobre o período. Aqui já está elevado ao quadrado. Aí vezes o R que sobrou e o G embaixo. Vamos lá. Vou passar... Vou só elevar por enquanto. 1 sobre 2 raiz de 2. Aqui vai ficar 4π quadrado sobre o período ao quadrado. Vezes o R sobre o G. Eu quero isolar o T. Então, esse T eu vou jogar para lá. E isso aqui eu vou jogar para cá. Vai ficar assim, ó. T quadrado. Aí eu vou jogar todo mundo para o outro lado, ó. Vai ficar 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar 8. Raiz de 2. Π quadrado. R vezes, dividido por G.
tira a raiz, portanto, o período ele é raiz quadrada de... Dá para tirar o π, mas acho que a alternativa não tira. 8 raiz de 2, π quadrado R sobre G. Torcer para eu também não ter errado nada. Ok? Então, ó, 8, vamos ver qual que está dando a resposta. Letra A, 8. Só que eu acho que tem um 3 embaixo, tem que ver. 8 raiz de 2, π quadrado, L. Deixa eu ver que eu acho que está faltando um L aqui. Vamos ver se eu não perdi esse L na tangente. Então, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 3, 3 vai, 2 sobre 2. Vamos ver se eu não errei nada. Tem que ver agora. O que está faltando é um L e um 3, tá? Então, até aqui tudo bem. Ah, eu esqueci do raio. É o raio, é o raio. Ó, tá tudo certo. É que ó, o raio, que é isso aqui, ele é L sobre 3. Então, ó, o raio é L sobre 3. Então, tá tudo certo. L sobre 3. Agora sim, ó. 8 raiz de 2 π quadrado L. 8 raiz de 2 π quadrado L sobre 3G e elevado a meia porque é uma raiz, tá? Então, vou trocar essa raiz por elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz quadrada. Ok? Só endireitar isso aqui. Ah, bonitinho, deu certo a questão. Beleza, pessoal? Essa foi uma questão de aprofundamento de EFON, tá? Envolvia as ideias que a gente já conhece sobre pêndulo cônico, uma questão literal, ok? Beleza? Então vamos lá. Saideira, última questão. 1h30 de vídeo. 24 questões. Vamos lá. Finaleira. Um patinador representado na figura a seguir desloca-se em movimento uniforme circular de raio R. A pista de patinação está instalada em um local onde a aceleração da gravidade é G. Sabe-se também que a perna de apoio do patinador durante todo o movimento forma um ângulo θ com a pista plana e horizontal. As linhas alternativas fornecem o modo da velocidade do patinador durante esse deslocamento em função de R, G e θ. Pessoal, o que acontece? Esse cara está com certa inclinação, né? Então o patins dele, ele está fazendo uma força, né? Essa força pode pensar na normal. Como o patins está meio torto, a normal ela vai ficar um pouquinho inclinada, né? Então a normal vai ser, ele está riscando ali. Então eu tenho uma força, né? Se não quiser chamar, eu vou ter uma força aqui, uma força F, que é o que vai fazer ele fazer essa curva, tá? Eu tenho peso para baixo, beleza? Peso para baixo. Deixa eu só endireitar esse peso aqui. Peso para baixo. E aí eu tenho que o ângulo da vertical, só confirmar. Deixa eu só ver aqui, ó. Sabe-se também que a perna de apoio do patinador durante todo o movimento forma um ângulo θ com a pista plana e horizontal. Então, ó, ele está me dando pelo desenho, só que o desenho ficou meio zoado, né? Porque esse θ aqui, mas enfim, ele está falando que era com horizontal, mas tudo bem. Com a pista, forma um ângulo θ com a pista plana e horizontal. Então, aparentemente, ele está me dando o seguinte, ó, que esse ângulo aqui, eu vou pelo desenho, tá? Até eu fazer um pontilhado. Esse ângulo aqui, ele é θ. Esse ângulo aqui é θ. Só que assim, temos um problema aqui. Se a gente for seguir, eu acho que o desenho vai dar ruim, porque, ó, ou o desenho tá meio mal feito, porque ele fala, ó, o ângulo, vamos pelo texto. O movimento forma um ângulo θ com a pista plana e horizontal. Então, o movimento dele forma um ângulo θ com a pista. Ou não está dando para entender direito o desenho. Mas eu vou considerar, então, que o ângulo é aqui, ó. Melhor, tá? Vamos seguir o que o texto falou, por mais que o desenho não esteja muito dos melhores. Então, esse ângulo aqui, ele é o θ, ok? Esse ângulo é o θ. Eu posso pegar essa força, então, e decompor ela em Fx, seria essa força aqui, e em Fy. Tá? Se você quiser essa força normal, tá tudo bem também. Pessoal, então vamos lá. Essa força F, ela vai ser decomposta, ok? Fy é igual ao peso. Ó, Fy é sem o ângulo, né? Ó, você tá vendo? Ó? Ele é uma componente sem o ângulo, então ela vem com seno. Então, Fy é igual ao peso. Ok? Colocar assim, igual ao peso. Fy é F vezes o seno de θ. Ok? Que é igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Olha, o F vezes. Aí eu vou ver se realmente o desenho está certo, é isso mesmo. Então, o F está dando o quê? O F está dando mg sobre o seno de θ.
Ele quer a velocidade, tá? Então, o Fx aponta para o centro da curva. Então, o Fx, ele é uma força resultante centrípeta. O Fx vai ser o quê? F vezes o cosseno de θ, que é igual a força centrípeta, que é o quê? M v quadrado sobre o raio. A força F, pessoal, eu vou trocar aqui. A força F é mg sobre o seno de θ, vezes o cosseno de θ. Isso é igual a m v quadrado sobre r. O m dá para cortar, m com m, tchau. O r passa multiplicando. Eu vou só fazer uma malandragem. Isso aqui vai ficar rg cosseno θ sobre o seno de θ. Só que se você for olhar, isso aqui não tem resposta. Tá? Isso aqui é o v quadrado. Aí eu vou tirar a raiz. Não tem rg cosseno sobre seno, mas tem rg sobre tangente. O que eu posso fazer? Rg, vê se vocês concordam comigo. Aqui é o seno, dividido pelo, aqui é o cosseno, ok? Então, olha, quando eu faço isso, esse cosseno, ele vai lá para cima, né? Multiplicando, então ele volta para o lugar. Não posso fazer isso. Isso é o v quadrado. Portanto, o v, ele é raiz de Rg, seno sobre cosseno é tangente. Tangente θ, ok? Então essa é a letra D. E com isso a gente finaliza essa lista, pessoal. Só muito obrigado pela paciência aí. Espero que isso ajude nos exercícios. Vamos lá, mandem bala. Boa sorte com tudo e espero que esses exercícios, essa resolução possa ter ajudado alguns. Começo a cansar depois de uma hora e pouco, começa já a errar umas continhas e dar umas bobeiras, mas é isso aí, pessoal. É um assunto não é muito fácil, né? Tem que tomar cuidado ali com errinho, que nem erra um pitagórico, que nem eu ali, vai lá, bobeia, tem que tomar cuidado com isso, tá? Continha, mas no fim, se for com calma, fizer questão, uma questão só, duas questões só com calma, vai dar certo, ok? Um abraço, pessoal, bons estudos, espero que esse vídeo tenha ajudado. Beijos.